Muito bem, começando aqui nossa aula de Direito do Trabalho para a minha querida turma da manhã. É um prazer estar aqui com todos e eu preciso comentar ainda com vocês, pessoal, sobre o artigo 7º da Constituição, tema extremamente importante, porque eu vou falar do artigo 7º, aproveito e já falo também do artigo 8º e 9º, que fala sobre direito sindical e também sobre greve, esse tipo de coisa. Então nós vamos nessa linha de pensamento. Bom, para vocês, pessoal, a prova P1 será dia 28, tá? Finalzinho desse mês de abril, nós teremos a nossa P1. Professor, o senhor já sabe como que será o esquema da prova? Não, gente. Nós estamos esperando a coordenação e a direção passar para nós as devidas orientações, porque eu não sei se vai ser uma prova teste, uma prova dissertativa, se será pelo AVA, então só estou esperando eles comentarem conosco, o professor Thomas, o professor Carlos, e assim que eles derem o checkmate para a gente passa as informações. Assim que eu souber, eu já passo para os representantes, para que todo mundo possa se programar. E lembrando que nós, pessoal, nesse mês, dia 21 de abril, nós não teremos aula, porque dia 21 de abril, perdão, é um feriado nacional e ele não foi antecipado, né? O que foi antecipado foram feriados estaduais e municipais. Feriado nacional não foi antecipado. Então, já avisando a todos vocês, nesse mês, dia 21 de abril, nós não teremos aula. Então, teremos aula, obviamente, hoje, semana que vem, e a outra, já se programem que nós não teremos aula, tá bom? Só para a gente programar aqui o mês, para a gente poder aqui dar uma boa linha de pensamento. Gente, uma orientação para vocês aqui. Eu recebi, ou melhor, eu recebi ontem, perdão, esse livro aqui, ó, Uma Nova Constituição para o Brasil, de Modesto Carvalhosa. Perdão, gente, Modesto Carvalhosa. Esse livro é maravilhoso, pessoal, maravilhoso. Eu indico para vocês. É um livro que tem quantas páginas aqui? 470 páginas, é tranquilo, mas é um livro para você ter, já que vocês viram alguma coisa já de direito constitucional, para saber o que é certo, o que está errado e o que precisa ser modificado. Indicação de leitura para vocês, tá? Eu recebi ontem, fiquei até 1h da manhã lendo esse livro, né? Um livro apaixonante mesmo. O professor Modesto, gente, é um grande professor da USP, é uma pessoa que tem uma grande bagagem e sabe, tem propriedade para falar sobre isso. Então, vale muito a pena, tá bom? Quem puder ter acesso, será muito bem-vindo. Bom, pessoal, então vamos trabalhar, né? Tá na hora. Bom, eu estou com a nossa carta na mão, falando nela, né, gente? Estou com a Constituição na mão e eu preciso falar com os nobres amigos, pessoal, o artigo 7º. E a partir do inciso número 11, vamos lá, inciso 11, que fala sobre participação dos lucros e resultados. Vamos lá? Participação dos lucros e resultados. Então, primeiro tema, artigo 7º, é o inciso 11, né? Isso, 11 da ACF, que vamos falar da PLR, participação dos lucros ou resultado. O que é importante que você saiba sobre esse tema, pessoal? Participação dos lucros ou resultados nada mais são, né, do que essa participação, esse lucro, nada mais são do que valores provenientes de lucros ou resultados positivos que a empresa tenha. Mas a empresa somente poderá pagar ao empregado, gente, se estiver em acordo ou se estiver em convenção coletiva de trabalho. Então, recapitulando para você anotar, a participação dos lucros ou resultados somente será cabível se estiver em acordo ou em convenção coletiva de trabalho. Professor, e se a empresa ela pagar por debaixo dos panos, professor? Ou seja, pagar não estando em acordo ou convenção coletiva. Pessoal, nesta hipótese, é evidente que é um pagamento feito por fora. E sendo feito o pagamento por fora, gente, é proibido, é vedado no Brasil. Diante desta situação, meus queridos amigos, é importante ressaltar que sim, toda empresa pode pagar participação dos lucros, mas desde que esteja em acordo ou em convenção coletiva de trabalho, tá? Se não estiver, não terá validade nenhuma. Claro isso para todos? Gleiber, caso prático, a empresa pagou
para o empregado o valor a título de participação dos lucros. O que ele tem que fazer, esse empregado? Ingressar com uma reclamação trabalhista na vara do trabalho, evidentemente, e pedir a inclusão. E pedir o que, gente? A inserção deste pagamento que foi feito por fora como salário. E isso, gente, vai ter reflexo em todas as demais verbas trabalhistas. Em todas as demais verbas trabalhistas, nós vamos nos deparar com esta situação, tá? E ainda ressaltando, gente, a participação dos lucros, a sua natureza, ela é indenizatória. Por favor, escrevam isso, anotem isso, porque é importante. Porque a empresa realmente só fará jus, pessoal, quando fizer esse pagamento, mas é de natureza indenizatória. Professor, isso significa, na verdade, o quê? Na prática? Simples. Simplíssimo, que não haverá taxação de ordem fiscal tributária. Em outras palavras, quando nós pagamos, pessoal, quando nós pagamos o em PLR, é indenização, não é remuneração, ou seja, não há incidência do nosso querido e amado imposto de renda. Perfeito? É importante que vocês lembrem-se disso, tá? Deixa eu só colocar para carregar aqui. Tá bom, gente? Captaram a mensagem? Tranquilão? Ótimo. Para não falhar aqui a bateria. Muito bem. Então, o primeiro ponto foi esse. Sobre participação dos lucros ou resultados. Mas um detalhe, gente, que já caiu em prova, é importante que vocês saibam. A participação dos lucros, ela pode ser diferenciada. Por exemplo, fulano ganha mais participação dos lucros e Beltrano ganha menos. Gente, isso é possível sim, tá bom? Então a pessoa pode ganhar menos participação do lucro e a outra parte poderá ganhar mais. Tá joia? Então não se esqueçam desses detalhes de participação dos lucros, porque isso sim é exigido em prova, tá bom, gente? Para o que eu falo, prova da ordem. Bora lá. Mais um inciso número 12, gente, que fala sobre salário família. Artigo 7º, o inciso é o 12 e fala sobre salário família. Professor, o que é o salário família, professor? Salário família é uma indenização paga pelo governo federal. Gente, o salário família não é salário, tem esse nome, mas não é salário. O salário família, gente, é uma indenização paga pelo governo federal e exatamente tem um objetivo e tem o escopo de acarretar o quê, meus queridos amigos? De trazer um acréscimo salarial ao empregado. Tudo bem que nos dias de hoje, gente, o salário família, ele é irrisório. R$ 35,00 por filho por mês. É um valor, assim, ínfimo, perto das necessidades que as pessoas têm, ainda mais com filho pequeno. Tá? Gleibe, e quando será devido o salário família? Gente, o salário família, ele é totalmente cabível quando, vamos lá? Quando o empregado tem filhos menores de 14 anos, tem filhos menores de 14 anos ou inválidos. Menores de 14 anos ou inválidos. E aí não importa a idade do inválido, tá bom, gente? Então, se eu tenho um filho inválido, com 20 anos, o pai ou a mãe receberá o salário família? Receberá, tá bom? Professor, me diga uma coisa, esse salário família é limitado o número de filhos? Sim, tem norma do Ministério do Trabalho, hoje Secretaria do Trabalho, até 2 filhos por casal, tá bom? Não é mais aquela situação que a pessoa tem 10 filhos e vai receber pelos 10. Vai receber estritamente por, no máximo, 2 filhos. Isso é norma, gente. Tá bom? Não está na lei, mas é norma da Secretaria do Trabalho, porque hoje não existe mais Ministério do Trabalho, né, gente? Então, depois de 80 anos, foi extinto o Ministério do Trabalho pelo atual governo, tá? Outro detalhe, gente, o salário família, ele somente é devido se o empregado ele for baixa renda. Vamos lá?
Somente é cabível se o empregado ele for baixa renda. O que significa isso, minha gente? Somente será cabível se o empregado ele for de baixa renda. Ou seja, vamos lá, empregado que recebe menos, em torno hoje de R$ 1.400, que recebe menos de R$ 1.400, tá? Tem direito ao salário família. Beleza? Tranquilo? Gente, vocês me desculpem pela minha voz, que ela está um pouco rouca. Claro que é em virtude das aulas. Mas eu vou explicar, eu poderia usar esse argumento que cairia muito bem. Mas não é esse argumento, pessoal. Eu estou com a voz um pouco rouca de tanto ovo de Páscoa que eu comi. Por quê? Porque chocolate, gente, gruda nas cordas vocais e deixa você com a voz um pouco rouca. É como aquela pessoa que fuma muito, entendeu? Então, gente, eu peço desculpas a vocês pela minha voz, mas é em virtude de uma coisa que eu adoro de paixão, que é chocolate. Então, eu me esbaldo no chocolate. Então, peço desculpas aí pela minha voz. Tô bebendo bastante água para ver se leva esse chocolate embora de vez. Tá bom? Que eu não consigo nem ver chocolate pelos próximos 10 minutos. Daqui 10 minutos eu vou conseguir ver chocolate de novo. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Então falamos sobre o salário família, legal. Agora, pessoal, vamos para o inciso número 13, que é a jornada máxima de trabalho. Vamos lá. Inciso 13 do artigo 7º da CF. Fala sobre jornada de trabalho. Gente, qual é a regra da jornada de trabalho? São 8 horas por dia ou 44 horas semanais. 8 horas por dia ou 44 horas semanais. Esse, teoricamente, é a regra. Temos exceções, gente? Claro que nós temos exceções. E a primeira exceção eu já comento com você. É a jornada 12 por 36. 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Então veja que aqui é uma exceção a qual foi criada para atender a necessidade de algumas empresas. Professor, essa jornada 12 por 36, 12 horas de trabalho por 36 de descanso, tem que necessariamente estar em acordo ou convenção coletiva? Não mais, gente. Com a reforma trabalhista, poderá ser um acordo individual. Então, como essa questão cai na prova para vocês, pessoal? Como essa questão é exigida numa prova para vocês? Super simples. É exigida da seguinte maneira. A parte, ela faz o quê? A parte, ela faz um acordo diretamente com o trabalhador. Perfeito? Ô fulano, ô Beltrano, tudo bem? É o seguinte, a partir da semana que vem, você terá jornada 12 horas de trabalho por 36 de descanso. E se você trabalhar em um domingo ou feriado, não haverá pagamento de adicional a mais. Por quê? Porque o 12 por 36, gente, mesmo a pessoa trabalhando em um domingo ou um feriado, não paga-se 100%. Paga-se 100%. Quem trabalha em domingo ou quem trabalha em feriado, quem já trabalhou a semana inteira. E aí você trabalhou no feriado, evidentemente que o pagamento tem que ser 100%. Por exemplo, muitas empresas entraram em contato conosco antes desse feriado da semana passada. E falou, professor, eu posso pedir para os meus empregados trabalharem no feriado, nessa semana? Eu falo, claro que você pode. Mas por ser um feriado, tem que se pagar 100% a hora dele. Ah, professor, mas isso vai dobrar minha folha na semana. Eu sei que vai dobrar, mas isso é o que determina a regra, gente. É um decreto-lei que determina exatamente isso. Que quem trabalha no feriado, o pagamento tem que ser 100%. Não importa se é um feriado antecipado ou não. Agora, Gleide, e se fosse uma jornada 12 por 36? E a pessoa trabalhou, por exemplo, segunda, quinta e domingo.
Tem que pagar, professor? Nesse caso não, pessoal. Porque 12 por 36, não, como regra, não faz jus a esse recebimento. Tá bom? Não faz jus a esse recebimento. E nós temos também, pessoal, algumas jornadas especiais. Por exemplo, jornalista. O jornalista, ele tem que trabalhar até 7 horas por dia. O jornalista, pode notar isso, trabalha até 7 horas dia. Perfeito? Olha que interessante. O bancário, por exemplo, o bancário trabalha até 6 horas dia. O ascensorista, tá? Olha só que interessante. O advogado, teoricamente, pelo nosso estatuto, trabalhamos até 4 horas por dia. Eu até brinco, eu falo que a gente dorme 4 horas por dia só, gente, tá? Mas pelo nosso estatuto, nós poderíamos trabalhar até 4 horas por dia. Perfeito? Mas a maioria dos advogados, gente, contratados e registrados em carteira, trabalham 8 horas por dia. Então, exceto aquele empregado, aquele advogado empregado. Esse pode trabalhar 8 horas por dia. Tá bom? Então aqui, gente, são algumas jornadas especiais para você entender que, a depender do caso, a jornada ela pode ser maior ou ela pode ser menor. E ainda existe, pessoal, a possibilidade da chamada Semana Espanhola. Já ouviram falar nisso aqui no Brasil, gente? Semana Espanhola. O que seria a Semana Espanhola? Que obviamente vem da Espanha. Esse vem da Espanha mesmo, tá, gente? Não é como a gripe espanhola, que não é da Espanha, ela é americana, a gripe espanhola, né? Que o primeiro que noticiou foi a Espanha, por isso foi como gripe espanhola, né? Então, gente, a Semana Espanhola é assim. Lá também existem algumas regras flexíveis de trabalho. E no Brasil se aplicou a mesma regrinha. Numa semana aqui no Brasil, você trabalha 48 horas por semana. Ou seja, de segunda a sábado, 8 horas por dia. E na outra semana, você trabalha de segunda a sexta e folga no sábado. Então essa Semana Espanhola, ela existe para que o empregado não trabalhe todos os sábados. Tá, gente? Para que ele não trabalhe todos os sábados. Perfeito, meus amados amigos? Tranquilo? Tá? Então isso é possível, professor? É totalmente possível ser aplicado no Brasil. Mas tem que estar em acordo ou em convenção coletiva. Tá bom? Bom, vamos lá. Dando sequência, meu povo lindo. Falando ainda sobre jornada, nós temos o inciso 14, ou 14, como a minha fono gosta que eu fale, né? 14, tá? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui mais uma, vamos lá. Artigo 7º, inciso 14 da CF. Que fala sobre o que, professor? Ele fala exatamente, meus caros amigos, para os turnos ininterruptos de revezamento. Turnos ininterruptos de revezamento. O que seria esse turno, professor? Vamos lá. Gente, esse turno ele seria o seguinte. Vamos lá, primeiro ponto. Esse turno é pessoas que trabalham. Depende. São duas categorias aqui. Vou explicar bem isso para vocês. O turno ininterrupto, gente, são para aquelas empresas que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana. Hospitais, como por exemplo, tá? 7 dias por semana, 24 horas por dia. Nessas empresas, nós podemos ter 2 jornadas, minha gente. A jornada fixa e a jornada flexível. O que é a jornada fixa no turno ininterrupto? São empresas que trabalham até 8 horas dia. São, empregados que trabalham até 8 horas dia. Então, esse é o turno fixo. Mesmo a empresa trabalhando 24 horas por dia, eu só trabalho 8. A minha jornada é uma jornada fixa. Perfeito? Jornada é fixa. Agora, existem situações
em que o empregado ele poderá ter uma jornada flexível. O que é jornada flexível, professor? São empregados que trabalham até 6 horas por dia. A jornada flexível são empregados que trabalham até 6 horas por dia. 6 horas por dia. Glebe, então é muito melhor eu trabalhar 6 horas por dia do que trabalhar 8. Depende. Depende. Primeiro que você vai receber proporcional. Então, se eu trabalho 8 horas por dia, é claro que eu vou ganhar mais do que você que ganha, tá certo, gente? Eu vou ganhar mais do que você que trabalha 6. É evidente, aquela regrinha de 3 e a gente faz. Mas o maior problema não é esse, pessoal. A jornada flexível, sabe o que ela faz? A qualquer momento, o empregador poderá mudar a sua jornada de trabalho. Então, se essa semana você trabalha pela manhã, na outra semana, a critério do patrão, você poderá trabalhar à noite. Na outra semana, você poderá trabalhar de madrugada. Então, o que você tem que anotar, gente, que o turno flexível é aquele, que necessariamente a jornada poderá ser alterada a qualquer momento. Gente, eu não sei para você, mas eu odiaria trabalhar numa jornada dessa. Porque você, por exemplo, você se programou para fazer faculdade esse horário. E de repente vem a empresa e muda para o horário que você tinha colocado a faculdade. Aí você muda para o outro período na faculdade. E de repente a empresa muda de novo. E você tem que mudar de novo na faculdade. Gente, é extremamente estressante. Você tem que ter uma programação. Você tem que ter um roteiro do seu dia, semana, mês, ano e vida. Tem que ter mais ou menos um roteirinho pré-planejado. Acontecem os percalços, né, gente? Mas o segredo do sucesso é você ter planejamento. E a jornada ininterrupta de 6 horas, ela quebra muito planejamento. Tá certo? E claro, gente, que você se programa com filhos, família, não é? Contas, casa, tudo como mando figurino. Tá bom, meus amados? Muito bom. Vamos seguir, minha gente. Então, todo mundo sacou o que é turno ininterrupto? Na boa? Professor, eu sou obrigado a aceitar? Não, você não é obrigado a aceitar nada. Mas se você aceitou, você vai ter que cumprir. Né? Não tem jeito, tá? Vamos lá, professor. Mais uma aqui, o inciso 15. Gente, o inciso 15 é o chamado descanso hebdomadário. É esse palavrão mesmo que eu falei aqui. O que é o inciso 15? Descanso hebdomadário, que todos nós conhecemos como descanso semanal remunerado ou repouso semanal remunerado. Gente, é que as questões gostam de chamar o nome de descanso hebdomadário. Nome estranho, não é? Porque isso está em convenção internacional, gente. E estando em convenção internacional, necessariamente é cabível. Tá bom? Pessoal, o descanso hebdomadário, ele é preferencialmente aos domingos. Preferencialmente, o que isso significa? Que ele pode ser aos domingos. Tá? Então começamos por aí, não é nada obrigatório. Por quê? Se todos nós descansássemos aos domingos, nada e ninguém poderia trabalhar aos domingos, concorda? Do ponto de vista CLT empregado, tá? Do ponto de vista CLT empregado. Agora, imagina um hipermercado, né, gente? Um supermercado que trabalha aos domingos. Os empregados lá são registrados em carteira. Imaginem vocês se porventura esse mesmo empregado, meus caros amigos, não pudesse trabalhar aos domingos, tá? Então começamos por aí. Mas detalhe número 1. Nós homens aqui, agora os homens de plantão, nós temos direito a pelo menos um domingo por mês. Então, homens têm direito a um domingo por mês. Um só.
E os outros descansos, professor? Pode ser durante a semana, gente. Segunda, terça, quinta, sexta, quarta, sábado. Aí é critério do patrão. Tá bom? Então eu posso, professor, sei lá, durante 3 semanas do mês, a minha folga semanal sendo uma quarta-feira e um domingo obrigatório? É isso aí. Então, para homens, 1. E para as mulheres? Para as mulheres? Gente, para as mulheres tem que ser 2 domingos ao mês. 2 domingos ao mês. E aqui, gente, uma questão que nós já nos deparamos na prática. Não importa a opção sexual, foi claro? Não importa, repito, gente, a opção sexual. Neste ponto, a lei enxerga se você enfim, é X ou Y, entendeu? Se você é M ou é F, masculino ou feminino. Aqui não adentra qualquer tipo de opção sexual. Perfeito, pessoal? Então, porque eu já vi empregadas mulheres que tinham opção sexual diferente e ela dizia que era um direito que ela não se enxergava como tal, porque ela não se vê como mulher. Aí eu falei, tudo bem, eu entendo a sua posição, a sua opção sexual, mas para a legislação, você é mulher. Perfeito? Da mesma maneira, homens que não se enxergam em corpos de homens. Gente, se vestem como mulheres. Né? Tem um nome social chamado como mulher, mas eles são homens. Tudo bem? Aqui, gente, já foi até motivo do TST de discussão. Isso não é nenhum tipo de discriminação, gente. Muito pelo contrário, é um direito adquirido. Tá bom, gente? É um direito adquirido. Todo mundo sacou, gente? O que é o DSE? E se eu trabalhar, professor, no domingo? Você vai ter que receber em dobro, tá bom? Adicional aí, claro, de 100%, tá? Bom, vamos nessa? Que mais? O inciso 16, né, gente? Que é um clássico que fala sobre hora extra. Que o adicional tem que ser de pelo menos 50%, tá? O adicional tem que ser de pelo menos, no mínimo, 50%. Professor, isso pode ser negociado? Pode ser menos de 50%? Não, gente. Eu sei que a CLT, ela fala em adicional de 30% de hora extra. 30%. Só que a CLT, gente, é da década de 40. E a Constituição de 88. Então, entre a Constituição e a CLT, prevalecerá, claro, a Constituição. Tá bom? Sem dúvida nenhuma, tá? Então, o adicional mínimo, sem dúvida nenhuma, é de 50%, tá? Bom, antes de adentrar aqui as férias, gente, deixa eu parar a gravação aqui para que eu consiga postar para vocês.